Por muito tempo, eu acho que a gente focou muito na história de Cabo Verde, dando uma centralidade muito grande na história do ouro, da chegada dos colonizadores, dos moradores, na busca pelo ouro. Foca muito no perfil da agricultura cabo-verdense, né, da produção de café, e é preciso mesmo olhar para o que faz, mas a gente não pode perder a dimensão humana desse processo todo. A gente não pode perder a dimensão formativa histórico cabo-verdense. Por muito tempo teve um apagamento histórico, um apagamento discursivo, um apagamento religioso, um apagamento cultural muito grande. A gente não sabe, por exemplo, o que foi no parquinho, né? O que estava presente ali, por que essas coisas não estão presentes mais ali? A Igreja Nossa Senhora do Rosário, por exemplo. Há estudos que falam que Cabo Verde tinha a região cabo-verdense, né, tinha uma das maiores concentrações quilombolas do país. Cerca de 40% da região aqui do sul de Minas, que era uma região que passava por Cabo Verde, era quilombola. No último censo, quando a gente pega o último censo, 0% de declaração, o último censo de 2022, 0% de declaração de quilombolas, a 0% de declaração indígena, né? E não é porque essas pessoas não existem, né? O que foi feito com a história delas? A quem interessa esse apagamento? Acho que a gente está num momento muito importante de começar a ter incentivo de pesquisas, né? O livro do Adilson é um livro que é muito referência para a história mineira, para a história de Cabo Verde, mas ele não pode ser o único. Está na hora da gente começar a incentivar, a permitir, a colaborar com pesquisas sociais, antropológicas, históricas, geográficas, físicas que seja. Cabo Verde é muito importante, tem muito ainda para ser descoberto e dito sobre o nosso povo, principalmente sobre o povo preto que formou essa cidade. Oxu maré, lê, 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 maré. Oxu maré, lê, lê. Oxu maré, lê, 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 maré. Oxu maré. O que acontece com a história de Cabo Verde é basicamente o que acontece em toda a história de qualquer cidade do sul de Minas que participou, né, que fez parte desse processo de interiorização, quando a gente fala principalmente da interiorização a fim de exploração. Só que Cabo Verde nós temos um fenômeno um pouco mais diferente. Cabo Verde carrega em si uma fratura, uma cicatriz muito grande que tem muito a ver com o ser. O ser cabo-verdense, ele existe de diversas formas de perspectivas. O ser cabo-verdense, a pergunta do ser cabo-verdense, ela vai ser respondida de diversas maneiras. O que vai diferenciar vai ser o personagem, a pessoa para quem se faz a pergunta. Se você fizer a pergunta para a pessoa do ser cabo-verdense, ela vai te responder que ela foi criada em determinado lugar, que vem de determinada família, por exemplo, alguma família de um nome talvez tradicional. Se você perguntar do ser cabo-verdense para uma outra pessoa, ela vai falar que as origens de 3 ou 4 gerações atrás ela não conhece. E é disso que nós estamos falando. O ser cabo-verdense ele muda dependendo da perspectiva em que se quer ser alcançada a resposta. E quando a gente fala de perspectiva, o que se menos tem é a perspectiva do negro. O que não se questiona é que há diversas perspectivas e que há diversos questionamentos. Quando a gente fala da perspectiva negra, vocês muito provavelmente vai perceber que existe um véu, uma espécie de nuvem que acoberta a existência do negro em Cabo Verde. Então, quando a gente fala do ser cabo-verdense negro, nós não estamos falando da existência de uma pessoa negra, nós estamos falando da essência de uma resistência de uma pessoa negra. Em Cabo Verde, isso perpassa por todas as ruas. Você já percebeu que é diferente a etnia quando você está no centro de Cabo Verde e quando você vai para a Avenida Nossa Senhora Assunção? Você já percebeu que é diferente a forma de diálogo ou de tratamento entre pessoas de diferentes etnias em Cabo Verde? Sim, Cabo Verde carrega uma fratura que precisa ser desvendada. É necessário dar voz ao negro. E quando a gente fala de dar voz ao negro, nós estamos falando de mais de 200 anos de silenciamento. Bom, acho que a história de Cabo Verde é uma história da terra, é uma história que passa pela terra. Não tem como, na verdade, a gente falar do Brasil sem falar de terra.
Só que uma coisa que também é importante falar, né? Se a história de Cabo Verde passa pela terra, por que se fala tão pouco sobre as origens históricas da terra? É o nome da cidade, né? Eu tenho 27 anos, eu fui descobrir acho que com 24, 25, que não tinha sido de um cabo que brotou da enxada e estava verde, por isso Cabo Verde. Tem pesquisas do Adilson, do Tarcísio, de outros pesquisadores que estão aí pesquisando, que indicam que, na verdade, o nome Cabo Verde é porque tinha a presença, né, que está entre aspas no documento, de muitos preto Cabo Verde. O primeiro documento de casamento encontrado na igreja foi de preto Cabo Verde, que provavelmente veio da Bahia, e no livro fala em pessoas foragidas. O que é um preto foragido quando a gente fala ali de 1700? É ex-escravizado e é onde começa a região quilombola. Cabo Verde é terra quilombola. A pesquisa do Tarcísio, se eu não me engano, ele fala que 40% aqui da região era da presença de quilombos. Agora, no último censo de 2022, não teve dados de pessoas que se autodeclaram quilombola, nem indígena, que também tinha uma presença muito grande. Por que isso acontece? É do desconhecimento. Se a gente não fala da presença, se a gente não olha para o interior das famílias, das nossas famílias e do outro, a gente não vai querer se autodeclarar com uma coisa que tem apagamento histórico, né? Se 40% da população era quilombola, era escravizada, né? Se a gente vê a presença dos caiapós, que é uma manifestação cultural ligada, que tinha o Congo, tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, e hoje não se tem mais nada, o que foi feito com a história das pessoas? A quem interessa esse apagamento? Por que foi apagado religiosamente? Questão de identidade, cultura, né? Para onde que foram essas pessoas? Porque, se elas estão no território de Cabo Verde, por que não se autodeclaram? Se saíram daqui, por que saíram? Eu acho que a gente está num momento muito importante de começar as pesquisas, de começar a se abrir para a pesquisa do que é a nossa cidade, né? Muitos falam do café especial, que Cabo Verde é uma terra de café especial, e é mesmo, concordo que é. Mas é mais do que isso. Se a gente olha para a questão do café, que é especial pela pontuação por ser uma região vulcânica, a gente está falando do café pelo café. E é mais que isso. Cabo Verde, mais do que uma região vulcânica, é uma região quilombola, é uma região central para a formação do sul de Minas, né? A gente precisa falar da história dessa terra também. E um ponto que fala sobre a presença fortíssima de escravizados ou ex-escravizados em Cabo Verde é porque hoje, na maioria das fazendas que a gente vai, ainda tem as casas de colônia. Muitas fazendas podem ter sido construídas após a abolição da escravidão, mas o que é importante a gente falar, até 1850, antes da lei de terra, o que dava dinheiro para uma pessoa era a posse de escravizados. Cabo Verde é de 1762. Então, naquele momento, a pessoa tinha mais dinheiro de acordo com a quantidade de escravizados que ela tinha. A partir de 1850, então a terra, antes disso, era da coroa, né? Era um domínio cedido para as pessoas. Depois disso, a terra começa a ter valor próprio. Então, você começa a comprar a posse de terra e os escravizados não são mais propriedade. Só que quem tem dinheiro para comprar terra num regime de desigualdade, de marginalização e que não há igualdade salarial. A terra ela continua concentrada na mão de poucas pessoas. E aí surgem as colônias, que a gente fala historicamente que o colonato é um regime de transição entre o escravismo e o capitalismo, porque as pessoas elas não pediam só terra, né? Elas pediam casa para morar, porque elas precisavam ter um lugar para morar mais do que um lugar para trabalhar. Então a presença de colônia, não só em Cabo Verde, no Nordeste tem muito colonato, no Sul de Minas tem muito colonato, é uma presença muito forte do que fala do que passou nessas terras, né? Nessa dívida histórica e nessa parte histórica que a gente está inserido. Então é importante a gente falar que não importa se as construções ou se o que a gente fala hoje é após a abolição ou antes da abolição. O apagamento histórico de pessoas pretas continua, o apagamento discursivo e religioso continua, a desinformação continua, a gente continua sem saber a origem do nome da cidade, a origem dos moradores da cidade. E é muito importante que a gente saiba quem são, saibam o que fizeram, saiba onde estão ou por que não estão no território, né? Porque Cabo Verde é muito importante
para a história, para a nossa própria história, mas também para a história do sul de Minas como um todo, né? A gente precisa começar a ter essa dimensão da nossa importância histórica e da importância histórica negra e quilombola para essas terras. Cabo Verde é uma das freguesias que interessa a minha pesquisa, né? Eu venho pesquisando desde 2017 a história da conquista e da colonização de uma região específica de Minas Gerais, chamada Sertão do Campo Grande. Essa região é uma região enorme que ficava situada, né, nos sertões da antiga comarca do Rio das Mortes no século XVIII, cuja sede era São João del Rei. Essa comarca de São João del Rei, ela tinha colonização até as proximidades de Lavras, ou seja, até a margem direita do rio Sapucaí, ou margem leste do rio Sapucaí. Ela nem se aproximava muito da margem do rio, ela chegava até Lavras e um pouco mais. Então essa região do sertão do Rio das Mortes, ela começou a ser ocupada por quilombos, talvez desde a década de 20 do século XVIII. Então em 1730, 1740, esses quilombos foram proliferando ali na margem direita do Sapucaí a princípio. E na década de 1740, o governador de Minas, o Gomes Freire de Andrada, organizou uma expedição, que foi até uma expedição de tamanho razoável, que penetrou por esses sertões do Rio das Mortes e atacou os quilombos que estavam ali, entre eles o famoso quilombo do Ambrósio. Na década seguinte, de 1750, os quilombos que foram atacados na margem direita do Sapucaí migraram para a margem esquerda, e é aí que entra o meu interesse maior, que vai dar origem a Cabo Verde. Na década de 50, esses quilombos se alocam no sertão a oeste do rio Sapucaí. Então, para te dar uma referência geográfica, o rio Sapucaí ele encontra com o Rio Grande, passando por Alfenas, passando por Carmo do Rio Claro, a represa de Furnas, né, onde hoje é um braço da represa de Furnas ali. Então esse sertão começa ali e avança em direção ao oeste, chegando até as fronteiras do antigo caminho de Goiás, que hoje é parte de São Paulo. Caconde, Franca, Ribeirão Preto, e pegando todo o coração dessa região onde hoje fica Cabo Verde, Jacuí, o próprio Caconde e todas as cidades ao redor, Nova Resende, Monte Belo, Muzambinho, Guaranésia, Guaxupé, etc. Então é uma região que começou a ser ocupada, em tese, a partir dos anos 50 do século XVIII por quilombos. Mas efetivamente nós não sabemos desde quando esses quilombos estavam situados ali. Eles passaram a ser notados na década de 50, mas pode ser que essa ocupação fosse inclusive anterior. Desde meados de 1759 até o segundo semestre de 1760, por pelo menos um ano e meio, houve confronto direto entre quilombos e essas forças portuguesas, luso-brasileiras. Existe um famoso relato que consta numa memória paulista que atribui ao capitão dessa expedição, o comandante Bartolomeu Bueno do Prado, a responsabilidade pela morte de 3.900 pessoas. Ele teria voltado da expedição de combate com 3.900 pares de orelhas que foram resultantes dos quilombolas mortos em combate. Existe um documento muito interessante
produzido pelos familiares do comandante Bartolomeu Bueno do Prado, que reivindicam para esse familiar uma espécie de protagonismo na descoberta tanto de Jacuí quanto de Cabo Verde. Esse documento menciona que o Bartolomeu Bueno do Prado teria sido um dos responsáveis pela descoberta de ouro, tanto em Jacuí quanto em Cabo Verde. Mas, na realidade, nós sabemos que, possivelmente, a exploração aurífera dos rios que existiam nessa região, ela foi uma ação que já era executada pelos quilombolas, né? Inclusive, há indícios de que a expedição usou quilombolas para descobrir onde havia ouro, né? Então, a gente tem indícios de que quem mostrou para esses militares, para esses combatentes luso-brasileiros onde tinha ouro, foram os habitantes dos quilombos, que possivelmente já faziam exploração aurífera dessa região. O Adilson também menciona que a Praia Formosa, em Cabo Verde, ainda é possível verificar, né, nesse local vestígios da exploração mineral do Ribeirão, né? Então a gente tem um patrimônio, inclusive material, dessa presença de trabalhadores nos ribeiros, e a maioria desses trabalhadores, sem dúvida nenhuma, eram pessoas escravizadas. Então, o Ribeirão Assunção, ele faz parte dessa história de formação do território de Cabo Verde. Quando a gente fala, né, antes de Minas Gerais, das Minas Cataguases, que vieram os povos indígenas escravizados pelo córrego em busca de ouro, se a gente está falando de indígena e ex-escravizados ou povos pretos que estavam fugindo de uma dominação de colonato, a gente tem que pensar por trás de como não é só o ouro, né? Como às vezes a gente fala, não, tinha muito ouro, que mais do que ouro tinha a resistência, a permanência desses povos que ficaram aqui, que se constituíram aqui e que comercializavam o que eles achavam de forma independente. Isso em 1700, isso é muito resistência. A gente está falando de uma independência, de uma constituição formativa e de uma presença massiva desses povos nesse território. Então não há outra palavra, não tem como falar de outra coisa, senão presença e resistência. Então essa questão do protagonismo negro na primeira atividade econômica da nossa região, que foi a mineração, fato que é pouco sabido, né? A maioria das pessoas imagina que o café foi a primeira atividade econômica, não foi. Houve exploração aurífera dos rios, né? Houve exploração de mineração. Um detalhe importante é de que, mesmo nesse período colonizador, alguns bairros rurais e até mesmo alguns arraiais importantes, eles guardaram a toponímia, o nome dos bairros, mantiveram os nomes dos quilombos. Isso aconteceu no Cascalho, perto de Alfenas, isso aconteceu no Zundu, em Jacuí, isso aconteceu no Muzambo, na região de Cabo Verde, Muzambinho, atual município homônimo, o próprio nome do Arraial de Cabo Verde. Não sei se vocês sabiam, mas Cabo Verde é palco de uma das maiores formas de resistência da cultura negra da região do sul de Minas Gerais. Vocês sabiam que em Cabo Verde existiu uma irmandade com mais de 100 anos, a chamada Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde? E que essa irmandade existia em louvor a Nossa Senhora do Rosário? Vocês sabiam que em Cabo Verde acontece um fenômeno, e é um fenômeno raríssimo, que não acontece em nenhuma cidade da região. Vocês sabiam que Cabo Verde possui uma cultura de manifestação ancestral ligada aos povos nativos? Eu acho que você sabe, nós estamos falando dos caiapós, mas em Cabo Verde há uma apropriação cultural. Quando vocês veem os caiapós saindo durante qualquer data festiva, vocês percebem que ali na frente nós temos a rainha, o capitão
e nós temos várias pessoas com instrumentos diversos batendo espada. Aquilo é uma alegoria à interiorização e colonização portuguesa no Brasil. A captura de indígenas da etnia dos Caiapós, da etnia dos Bugres, todo mundo já viu as bugrinhas. Aquele momento em que a bugrinha corre e que os Caiapós lutam ali para conseguir manter, para conseguir resistir. Essa é uma alegoria de interiorização portuguesa, mas o que acontece em Cabo Verde é um pouquinho diferente. Como vocês podem perceber, a maioria das pessoas que estão ali naquela dança são negras. E como a gente pode trazer essa origem nativa para agora, para essa questão negra? É simples. Como dizia Leda Maria Martins, a conta do rosário já não é mais a representatividade religiosa, ela passa a ser um escudo. A ideia da dança já não é mais olhar para o reto. Se dança Caiapó preto assim, olhando para cima. E as espadas, a batida da espada não é igual à batida do tambor. A batida da espada representa o coração. O que é o Caiapó? Ele tem muitas fusãozinhas de história. Ele tem muita fusãozinha de história que você escuta de grupo a grupo, mas para mim, é uma dança juntando duas raças de povo, o índio e o negro. Fazendo uma dança, um ritual para uma ocasião festiva ou guerra, e fazendo aquela representação ou uma brincadeira que pode chamar, é como se quiser que seja. Tendo a bugrinha, roubando a bugrinha, ou pode falar que é como do jeito que você quer ter o sonho. Você quer que seja festa? É festa. Para um samurai treinar com a própria espada e não se cortar, então o índio também podia brincar com as lanças deles e não se cortar, né? Então essa participação aí, que eu uso dizer para você, que foi um fundido dentro da vida do outro. A alfaia, a saia, isso daí já faz parte, porque era a veste deles. É o que a gente tenta representar aqui, né? Como a rainha hoje ela vem de vestido, mas a caráter para mostrar a presença, a imponência dela dentro do grupo. Então tem a rainha de vestido, de coroa, mas para trazer uma atenção maior de que ela é a rainha. Talvez nem as vestes podia não ser daquele jeito. E como a bugrinha, que era a menininha, a mocinha, vamos dizer assim, que podia ser roubada e todo mundo queria, já tinha um guardião que era o frecheiro. Então aí já vem aí a turma de frente fazendo os toques para tudo entrar em sintonia e harmonia para poder virar uma dança, vamos falar assim, do Caiapó. Aí vai seguindo o ritmo, pulando, dançando. Se acontece de soltar um foguete, todo mundo vai pro chão, porque tá em clima de guerra, tá querendo se proteger. Aí vai. Entrei no Caiapó nos meus 8 para 9 anos, aí não saí mais. Ao contrário, não é eu que não saí, ele não saiu mais de mim. Porque a hora que batia a alfaia, aquilo dá um arrepio, que aquilo rouba a gente. O suartino, colar nunca largou de um lenço, um colar de dente. E para criança, aquele tipo de coisa é grande, é um acontecimento, não dá para entender, que eu vou chamar isso até de magia, que domina, chama. Aí tinha a Glorinha, que não pode deixar de ser citada, vi ela falar as histórias que o Chico Roxo trouxe o Caiapó para Cabo Verde em 1920.
Aí trouxe o Caiapó e esses aí que já entram, Suartino, já vieram fazendo Dito Santinho, Zé Martim, esses mais antigos, já veio vindo. Aquele jeito de combinar, aquele jeito de ser, aquilo me tem até hoje. Porque aproxima. Porque é como se fosse não, era um artista importante. Para mim era e continua. Porque eu ainda o Caiapó tá dentro de mim até hoje. Mas nessas alturas do campeonato, Chico Roxo, ele tem que ser citado porque no meio disso não trouxe para onde ele foi e o que aconteceu com o Chico Roxo. Ele trouxe esse presente, foi como se fosse uma fumaça, ninguém soube mais dele, mas ficou, ele deixou essa herança dentro de Cabo Verde. Isso nunca pode ser passado adiante e nem roubado. Olha, eu vou te falar, o Chico Roxo, ele praticamente acaba sendo uma lenda de tão pouco que ele tem dentro do Caiapó. Ele só trouxe o Caiapó e é visto falar que ele trouxe o Caiapó, isso ainda é de boca, nem papel é. 1920, trouxe o Caiapó para cá, aí entrou o São Agostinho, entrou os demais que entrou no Caiapó, formou o grupo veio, mas não trouxe o que aconteceu com o Chico Roxo. E ele trouxe isso daí de Muzambinho. Você vê que tão interessante é. Campestre tem Caiapó, Poços de Caldas tem Caiapó, Muzambinho nunca teve. A presença tanto da herança quilombola quanto a presença negra, africana e inclusive indígena, é importante mencionar os indígenas, que existiu em Cabo Verde, ela é muito grande. Então isso aí a etnia de índio aqui dentro das nossas minas aqui foi muito grande. Hoje eles falam de algum grupinho de índio, mas não foi não. Aqui esse pedaço mesmo que nós estamos aqui, ele foi tomado, muito grande. Portanto, que aí quando foi fazendo a cidade, foi jogando os índios para baixo, onde hoje a palavra aqui fala pinduco. Aqui na nossa cidade fala pinduco. E portanto que aí o nome do lugar que eles moravam é chamado de Caxapava. E esse lugar que era Caxapava, tem um lugar muito interessante ali na Pedra Lisa, mais no fundo, que tinha um homem que era curandeiro e índio, puro, bem puro de sangue. O que aconteceu depois, aí outra lenda, não se sabe. Porque vocês sabem muito bem que por causa de terra, a pessoa sumia, acontecia muitas coisas que não precisa ser muito esperto para saber o que acontecia por causa de um pedaço de terra. Em Cabo Verde existiram, por exemplo, irmandades negras, as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, que foram fundadas duas irmandades, né? Uma em Cabo Verde e outra em Jacuí. Essas irmandades tinham capela própria, tinham um conjunto de irmãos, então havia uma irmandade negra, o que mostra, né, a presença no Arraial de Cabo Verde de uma população negra importante. Os registros de batismo de Cabo Verde mostram uma presença negra, seja africana, seja crioula, de população tanto escravizada quanto de gente que conseguiu se libertar, mas que nasceu escrava, que a gente chama de forra, né? Da ordem de 40% dos batismos. Então, uma parte importante da população de Cabo Verde, ela é africana ou afrodescendente. Os negros cabo-verdenses nunca deixaram de lutar. Essa imagem, ela é emblemática, pois nós não vemos pessoas rindo. Nós vemos pessoas que estão ali resistindo. Bom, no que aconteceu com a Irmandade Negra de Jacuí, de Cabo Verde, perdão, é sintomático. Por quê? A capela onde existiu essa irmandade, ela foi abandonada no final do século XIX, acredita-se, inclusive, por perseguição religiosa. O Adilson comenta que uma autoridade política de Cabo Verde, que não tinha simpatia
por aquela religiosidade católica negra, teria prejudicado a existência dessa irmandade, e a capela entrou em ruínas com isso. O Adilson menciona, inclusive, que o parque público que existe em frente a essa igreja hoje em Cabo Verde, quando as companhias de saneamento foram passar tubulações, encontraram ossadas ali, possivelmente remanescentes do cemitério da igreja da Capela do Rosário, mais possivelmente, que existiu em Cabo Verde naquele ponto. O São Benedito é o nosso de frente, de bandeira de frente, que ele é o nosso protetor dos escravos. Igual ele estava falando da Nossa Senhora do Rosário, ela também, protetora dos escravos. Para as crianças futuras ver, participar. Nossa, tinha isso. Uai, fulano, igual, quem que é que falou? Antigamente tinha isso, né? Igual um baile social. Não tem mais. Tinha cinema, não tem mais. Tinha Caiapó, não tem mais. Não, aí é demais. Aí a coisa tá... Aí tá ficando muito fraco. Aí não tá tendo um futuro e nem geração boa. Aí é ruim. E precisa ter, tem que manter. Eu já vi grupo formado de 6 Caiapó. 6 Caiapó só. E eu penso assim comigo. Qualidade. Quantidade não, qualidade. Mas vamos manter aqui, de pé. Porque às vezes no futuro tem umas crianças que estão vindo aí que vai querer abraçar essa causa. Não é para eles ter orgulho de nós, não. Nós vamos entregar para eles ter orgulho deles. É isso que eles precisam. Orgulhosamente anunciamos que nesse ano de 2022 o Grupo Caiapós se torna patrimônio histórico de Cabo Verde. Agora eu peço enfim um instante só pra mim. Deixe-me quieta que eu quero ver o tempo fazendo a curva lá no fim do firmamento, ver as areias arrastadas pelo vento. Não quero nada, eu só quero esse momento. Olha o sol beijando o mar, pois olha o mar revirando as suas águas. Deixe-me quieta pra eu saber se é só saudade ou se essa dor tem na verdade um cadiquinho de mágoa. Olha o sol nesse lugar, olha as estrelas vem trazendo o anoitecer. Deixe-me quieta que eu já sei que isso é saudade, que essa dor tem na verdade um cadiquinho de você. Deixe-me quieta que eu quero ver o tempo fazendo a curva lá no fim do firmamento, ver as areias arrastadas pelo vento. Não quero nada, eu só quero esse momento. Olha o sol beijando o mar, pois olha o mar revirando as suas águas. Deixe-me quieta pra eu saber se é só saudade ou se essa dor tem na verdade um cadiquinho de mágoa. Olha o sol nesse lugar, olha as estrelas vem trazendo o anoitecer. Deixe-me quieta que eu já sei que isso é saudade, que essa dor tem na verdade um cadiquinho de você.
se é só saudade ou se essa dor tem na verdade um cadiquinho de mágoa. Olha o sol nesse lugar, olha as estrelas vem trazendo o anoitecer. Deixe-me quieta que eu já sei que só saudade, que essa dor tem na verdade um cadiquinho de você. Um cadiquinho de você, um cadiquinho de você. Oi na beira do mar, oi que nego chorou. Oi na beira do mar, oi que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor. Provavelmente você já deve ter se deparado com lugares que naquele instante ativaram sua memória. Lugares que de forma afetiva fazem você lembrar de momentos que são inesquecíveis. Muito provavelmente você deve estar lembrando desses lugares agora. O que são lugares? Na perspectiva histórica, lugares não são espaços estáticos. Lugares são espaços que estão em perfeito movimento. E na perspectiva histórica, lugares são aqueles espaços que ativam a nossa memória e nos conectam com presente e passado. Para nós pesquisadores, a memória, os espaços, esses lugares, eles são muito mais do que mera estética arquitetônica. Eles são muito mais do que fórmulas vazias ou simplesmente lugares. Para nós pesquisadores, os lugares, as memórias representam vidas. A mesma vida que existe hoje pode ter representado outras vidas passadas. As pessoas que se identificam com esses lugares hoje não são as mesmas pessoas que se identificaram com esses lugares em vidas passadas. Lugares podem morrer, lugares podem resistir. E hoje nós falaremos de lugares de memória. Cabo Verde está repleto deles. Nós estamos agora na Avenida Doutor Antônio de Souza Melo, que já foi Avenida Rui Barbosa e que já foi Largo do Rosário. Este é o Parque Ataliba Navarro, mas que neste mesmo espaço, até meados de 1880, serviu como sede da Capela de Nossa Senhora do Rosário, sede da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Cabo Verde e do Cemitério de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Cabo Verde. No final do século XIX, mais precisamente em meados de 1880, não se sabe ao certo o que ocasionou a destruição da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e do Cemitério da Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde. O que se sabe é que houveram tensões ligadas à fé. Tensões que fizeram o apagamento e o surgimento. Tensões que nos fazem refletir todo o envolto, todo o aspecto que dava aquele local e que fazia a representatividade daquele local ser importante para a camada populacional negra. Existem documentos iconográficos que trazem aspectos de comprovação da existência desses lugares de memória. E um deles é o Alto da Cruz. A procissão saía de onde é hoje a prefeitura
A Irmandade dos Homens Pretos vinham em profissão em louvor a Nossa Senhora do Rosário e parava no alto da cruz. E um dos elementos mais importantes de comprovação desse espaço está bem ali. Onde eu estou caminhando agora é o lugar onde exatamente existiu o cemitério da Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde. Nós estamos caminhando na parte interna do Parque Ataliba Navarro. E aqui a gente pode sentir que a atmosfera é uma atmosfera alegre, feliz, diferentemente do que seria há 200 anos atrás. Ele serve como principal exemplo de um lugar de memória, mas de uma memória apagada. De uma memória que institucionalmente foi feita para ser esquecida. Nós estamos falando de um conceito conhecido como memoricídio, a morte da lembrança daquilo que é indesejado. Por que lugares mudam de nome? Porque é necessário transformar a estética dos lugares e, como vocês podem ver, não existe nenhuma menção da existência da Capela do Rosário e tampouco do cemitério. O memoricídio feito com o cemitério do Rosário, com a Capela do Rosário, não atinge só a fé católica, atinge toda uma classe populacional que precisava sobreviver, que tinha na fé em Nossa Senhora do Rosário a força para resistir em um período onde a escravidão era o foco da mão de obra aqui na cidade de Cabo Verde. Lugares como esse, como o Parque Ataliba Navarro, que foi vítima da institucionalização do esquecimento, que foi vítima do memoricídio, carregam vidas passadas que, a partir do momento em que são levantadas como pesquisa, é necessário que essas vidas tenham vozes. Lugares como esse, como o Parque Ataliba Navarro, gritam para ser reconhecidos. Lugares como esse, como o Parque Ataliba Navarro, precisam de reconhecimento. Nós não estamos falando da destruição do parque. Nós estamos falando de um resgate para tratar como gente aquelas pessoas que serviram e criaram e construíram a sociedade cabo-verdense que nós vemos hoje. A construção histórica da cidade de Cabo Verde precisa ser vista, claro, do ponto de vista da terra, do ponto de vista da mão de obra escrava. Cabo Verde é fruto de um processo escravista gigantesco, mas existe um aspecto que poucas pessoas notam, mas que é necessário que a gente dê ênfase à fé. Junto com a construção histórica da cidade de Cabo Verde, a construção social, cultural, ela passa pela fé. Só que nós temos um problema aí. Existe uma dualidade dentro da fé cabo-verdense, principalmente no final do século XIX, que vai dividir os pensamentos, vai dividir os posicionamentos. E tudo isso baseado no que uma elite burguesa quer e aceita. É necessário que a gente olhe para essa dualidade construída em cima da fé católica como um ponto de partida para a gente diagnosticar uma sociedade racista, por exemplo. Em Cabo Verde, há essa dualidade, onde há acesso e limitações. Nós podemos muito bem atribuir essa dualidade como, por exemplo, a religiosidade católica, enquanto nós temos vários cemitérios. Em Cabo Verde, onde é hoje o Parque Ataliba Navarro, existia o cemitério da Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde. Um cemitério construído para negros, de uma irmandade que tinha como louvor uma santa católica. Repare bem que é aceito o louvor, mas o acesso aos mesmos lugares que brancos não é aceito. O cemitério para brancos era um cemitério ecumênico, que não era aceito que negros fossem enterrados. Portanto, a dualidade construída em cima da fé fazia com que negros pudessem concretizar rituais ligados à Igreja Católica, mas não permitiam que negros
tivessem acesso. Existe um documento iconográfico que mostra muito bem essa dualidade. Como vocês podem ver, ao fundo nós temos a igreja de Nossa Senhora Assunção, mas que o louvor é em nome de Nossa Senhora do Rosário. Aparentemente, quando a gente observa o documento, a imagem nos mostra uma união. É a mesma fé de santos católicos. Mas quando vamos analisar todos esses personagens, nós percebemos vários aspectos que nos mostram que ali existe um abismo acontecendo naquele mesmo documento. O que faz louvor a Nossa Senhora do Rosário não é a mesma elite que faz louvor a Nossa Senhora da Assunção. O que faz louvor a Nossa Senhora do Rosário é o que resta da Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde. E a igreja de Nossa Senhora Assunção serve somente como plano de fundo, para a gente saber exatamente quem está no poder. No auge do tráfico negreiro, principalmente impulsionado pelos portugueses no Brasil, e no abastecimento de mão de obra escrava vindos da Bahia para o sul de Minas, começam a surgir aglomerações, começam a surgir institucionalmente manifestações religiosas aceitas pela Igreja Católica. Essas manifestações ligadas a Nossa Senhora do Rosário passam a ser chamadas de Irmandade, as Irmandades dos Homens Pretos. Em Cabo Verde não foi diferente. Cabo Verde é o centro muito importante dessas manifestações de abastecimento econômico, principalmente ligado ao minério. E em Cabo Verde nós tivemos uma instituição duradoura, com mais de 100 anos de idade. Nós estamos falando da Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde, ou Irmandade em louvor a Nossa Senhora do Rosário. O documento que nós levantamos para comprovação da existência da Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde está sob posse da Igreja de Nossa Senhora Assunção. A Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde, ou Irmandade em louvor a Nossa Senhora do Rosário, não era apenas uma manifestação religiosa aceita pelos homens brancos. Não, estava muito além disso. A Irmandade dos Homens Pretos transcendia a função social religiosa que a burguesia cabo-verdense pretendia, ou, como vocês quiserem, aceitava. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário servia muito mais do que religiosidade. Eles se organizavam, se uniam a fim de proteger uns aos outros. A Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde era um escudo contra o racismo. A Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde era um escudo contra a rejeição. A Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde era uma organização institucional a fim de fazer concretizar a manifestação afro aqui no Brasil, aqui em Cabo Verde. E essas manifestações culturais africanas fizeram valer aqui em Cabo Verde na alegoria do Congado, a dança do Congado. E foi aqui que foi registrada a última e mais emblemática foto, o último e mais emblemático documento que se tem registro. O documento está datado de 1937. Sabemos muito bem que nessa data já houve o memoricídio, a memória já começa a ser apagada. Em 1937 já aconteceu a institucionalização do esquecimento. A Irmandade, como instituição da Igreja Católica, não existe mais. Mas em 1937, aqui na frente hoje, onde é o Banco Sicredi, foi registrado a maior forma de resistência negra da nossa sociedade. É nesta imagem, datada de 1937, que nós podemos ter certeza que mesmo que a instituição Irmandade dos Homens Pretos de Cabo Verde tenha acabado, nunca acabou a maneira de resistir. Os negros cabo-verdenses nunca deixaram de lutar. Essa imagem, ela é emblemática, pois nós não vemos pessoas rindo. Nós vemos pessoas que estão ali resistindo. E a Congada foi a primeira manifestação cultural para gritar para todos os cantos, para a elite que
proporcionou o esquecimento, para a elite que favoreceu o memoricídio, que os negros continuam agindo, mesmo sendo desligados, mesmo sendo afastados, mesmo sendo construído um abismo entre eles, os negros continuam existindo e existirão sempre. E agora nós estamos no bairro Chapadão. E aqui foi registrado pela última vez o último resquício da existência da fé no Rosário. Foi aqui que existiu até os anos de 1960 a Capela de Nossa Senhora do Rosário. E foi aqui que a última resistência existiu. Entende-se que a busca por refúgio, entende-se que a fuga para conseguir existir, entende-se que a permanência do ser foi feita aqui no Chapadão simplesmente para dar continuidade à fé, à cultura, à proteção. Mas mesmo assim, nós tivemos a ação da morte. A morte da memória agiu mesmo distante do centro. A morte da memória, ela agiu mesmo estando distante da elite que governava a cidade. O Chapadão é hoje o último reduto daquilo que nós chamamos de institucionalização do esquecimento. Ali estava localizado a última capela em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que hoje não existe mais. Foi o maior pecado, viu? Enfeitava o nosso bairro aqui hoje. Para esse lado de cá, que beleza, que era de frente para cá, entendeu? Quando eu lembro dela, que nós mudou para cá, era só o telhado dela que estava danificado, o resto estava tudo perfeito. Naquele tempo, esse tijolão grandão mesmo, antigo, não caía de jeito nenhum. Então tinha uma escadaria para esse lado de cá aqui, ó, onde o povo, até nós, sentava aqui à tarde, o povo conversar, tudo, entendeu? Aí veio do prefeito restituir ela de novo, só o telhado, o telhado que tem até hoje, uma igrejinha que ela ficava baratinho. O resto estava tudo perfeito, até o santo estava aqui, o sino da igreja estava, o sino sumiu, ninguém sabe onde foi. Já tinha cofre de madeira. Tinha o cofre de madeira de guardar os dinheirinhos, tudo, os bancos estavam semi-perfeitos ainda. Entendeu? Porque naquele tempo madeira para fazer banco não é igual hoje, esses madeirinhas marca barbante, não. Os bancos eram banco de peroba mesmo. Então podia ter reconstituído essa igreja para nós, que é um enfeite do nosso bairro. E tinha precisão, o povo fazia procissão daqui lá na outra. Você viu que beleza que era. Foi o maior pecado misturado com covardia de manchar a igreja. Não tinha precisão de manchar, ué. E a reforma dela era coisa barata. Se tivesse caído parede, esse tipo de coisa, não caiu parede, não. O telhado dela só. A estatura dela estava normal. O que precisava? Trocar o telhado, rebocar ela de novo, ficar nova de novo. A igreja que aqui existia, servia até de velório, porque naquele tempo não tinha funerária na nossa cidade. Quem fabricava os caixões era o seu Geraldo aqui, ó, que tinha a marcenaria, que passava a noite, o seu Geraldo Estevo, fazendo caixão para poder sepultar os defuntos aqui da nossa cidade. Então, acabou tudo. Nós não temos mais aqui no Cabo Verde um monumento que pode se dizer histórico. Não tem. Então, o Cabo Verde ficou pobre. Os alunos de hoje, você pergunta qualquer coisa hoje sobre a história do Cabo Verde, não sabe nada. Não sabe nada. Ele só sabe que o nome do Cabo Verde originou de um cabo que brotou. Mais nada sabe do Cabo Verde. Então é preciso restaurar tudo, entendeu? Que tem aqui no Cabo Verde, ainda que se resta alguma coisa que pode ser considerada histórica. A igrejinha aqui servia de abrigo para os andarilhos.
Porque a entrada do Cabo Verde era aqui, ó, vinha de lá para cá, ó, porque não tinha um asfalto. Esse asfalto aqui foi construído em 1974. Então vai fazer 50 anos que nós temos esse asfalto aqui. Então a entrada do Cabo Verde, da nossa cidade, era o Chapadão. E todo mundo ainda não observou que a porta da nossa matriz é virada para cá. Porque se a entrada fosse lá, ela seria do outro lado da porta. Entendeu? O asfalto aí matou o nosso bairro aqui. O nosso bairro tinha de tudo. Entendeu? Então a entrada da cidade era aqui. Aqui era tudo aqui, era o centro aqui, o Chapadão. Aqui armava parquinho de diversão aqui. Armava circo aqui, circo lá na porta da igreja de São Benedito. Então o povo lá de cima vinha tudo para cá, tudo para cá. O local de mais movimento da nossa cidade era aqui o Chapadão, era o bairro Chapadão. Perde um pouco da fé, ué. Falou, mas desmanchou aquela igreja por quê? A igreja estava servindo tanto aí, como estava mesmo, né? Não tinha motivo nenhum de manchar, nem nada, demolir ela. Acabou. Procissão acabou. Desde essa época nunca mais eu vi uma procissão aqui, ué. Não, ué. Era de uma igreja para outra, entendeu? Era muito bonito. Tinha o dia, né? Certo? Tinha o dia certo da procissão. Essa tradição aí zerou.